Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobres a missão que me confias, anunciar a tua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Nós estamos vivendo o tempo do Natal antes da Epifania. O Senhor nos convida, neste momento, a doar a nossa própria vida. Ele me chama, Ele te chama, Ele me ama, Ele te ama. E por isso Ele conta com cada um e com cada uma de nós. Neste momento, meu irmão e minha irmã, o que é que o Senhor está me pedindo nesse momento? Escutemos o Senhor, Ele que sempre fala ao nosso coração, Ele que sempre nos convida para realizar um serviço, uma missão. Silenciemos o nosso coração para escutarmos o Senhor. Também é missão nossa rezar pelas pessoas que pedem, né? E se pedem é porque confiam muito nas nossas orações. Por isso vamos trazer presente todas as pessoas que pedem ou que pediram para nós que rezássemos por elas. Queremos nesse momento trazer presente o Cledinaldo Pereira da Silva, a Tereza, o Ricelli, o Luiz Carlos, o Alex, a Neide Solange, a Milena, a Mariolia Solange, a Joana, a Lucivânia. Queremos também rezar, trazer presente o seu Francisco do Terço, a Carla Graciene, o Cássio Leonardo, a Bárbara Costa, a Dona Francisca, a Maria de Lourdes, a Marta Nunes e a Rita, a Isilda, o Robério, o Joaquim, a Ana Águida, Jorge, Cristina. Vamos também lembrar da Francimar, da Dona Edith, da Maria Rosa, da Iranilde, da Edith, do Hugo e da Esther, do Miguel Barros, do Richarlison, da Ana Gabriela, da Maria Rita, da Cecília e do Pedro Miguel. Vamos também, neste momento, nos unir a todas as pessoas que estão com depressão, todas as pessoas que neste momento se encontram doentes nos hospitais, mas também nas suas residências. Rezemos pelos idosos e idosas, pelos cuidadores e cuidadoras. Vamos trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João aí estava de novo, com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou
Eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: O que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: Você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João, vendo Jesus, o texto diz que ele estava ali novamente. E ele vendo Jesus passar, e a gente pode nesse momento imaginar Jesus que está passando, e João, ao ver Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos, aqui fala que eram 2 discípulos, e aí João vai dizer para esses discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. No Evangelho de ontem, João dizia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de hoje, ele simplesmente diz: Eis o Cordeiro de Deus. E ele diz isso para os seus discípulos, para os discípulos de João. E é interessante que o Evangelho diz que, ouvindo, portanto, os discípulos de João estavam bastante atento, eles escutam o que o seu mestre diz, ou seja, o que João diz, e aí o texto vai dizer, o Evangelho vai dizer que eles seguiram a Jesus. E quando eles seguem Jesus, Jesus olha para trás. Eu fico encantada com a sensibilidade de Jesus. Jesus está sempre atento, né? Ele sempre está atento. Então ele olha, ele percebe que alguém caminha atrás dele. E aí Jesus olha para trás e ele pergunta para os 2 discípulos de João: O que é que vocês estão procurando? Certamente Jesus sabia, mas Jesus quer escutar dos discípulos de João: O que é que vocês estão procurando? E aí os discípulos simplesmente fazem também uma outra pergunta para Jesus. Eles dizem: Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? Jesus simplesmente responde. É interessante observar que Jesus não tem um discurso longo, ele não faz um discurso longo, ele não diz quem ele é, né? Ele simplesmente diz para os 2: Vinde ver. Simplesmente diz só: Vinde ver. E aí o texto diz que eles foram, permaneceram com ele
E aí é interessante a gente lembrar que o próprio Jesus diz em outro texto que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então isso significa dizer que Jesus também não tinha casa, que Jesus não tinha casa. Mas os discípulos foram e permaneceram com ele, certamente no caminho, porque Jesus estava sempre andando, né, para lá e para cá. E porque ele tinha uma missão, e era no caminho que ele encontrava as pessoas, que ele curava pessoas, que ele ensinava, né, que ele incluía as pessoas. Então eles foram e permaneceram com Jesus. E ali certamente eles viram, né, com os seus próprios olhos aquilo que eles queriam ver, né? Eles conviveram com Jesus, eles experimentaram, aprenderam com Jesus. E a experiência foi tão forte que o texto diz que até o horário, né, até a hora exata daquele momento, daquele encontro significativo. Quando a gente encontra alguém, alguém muito importante pela primeira vez, depois essa pessoa se torna importante na nossa vida, certamente a gente não esquece, né? O horário, a hora, bem direitinho, o momento, né? O jeito como a pessoa estava vestida e assim por diante. Assim acontece com os casais apaixonados, né? Então eles foram e ficaram com Jesus e eles não esqueceram a hora. A experiência foi muito boa. E a experiência foi tão boa que o André, né, ao fazer essa experiência, ele vai correndo ao encontro do seu irmão, Simão, Pedro, e diz: Encontramos o Messias. E certamente ele disse isso com tanta convicção, com tanta alegria, que muitos acreditaram, né, que o André realmente tinha encontrado o Messias, pelo jeito como ele falou, pela alegria, né? Ele era convincente, né? Aquilo que ele disse. Encontramos o Messias. E aí André vai conduzir o seu irmão Simão até Jesus. E Jesus vai olhar para Simão. Eu fico pensando, imaginando e contemplando a cena, o olhar profundo de Jesus para Simão Pedro. E aí Jesus vai dizer para Simão: Tu és Simão, filho de João. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado agora de Pedro. Pedra, que significa pedra. E aqui o Simão também fez uma experiência profunda de Jesus. E se a gente desse continuidade ao texto, os próximos versículos, esses depois vão ao encontro de outros. E assim Jesus vai fazendo com que todos participem da sua missão, ou seja, com que todos entrem no caminho e experimente, né? E faça realmente essa experiência profunda com Jesus. E talvez hoje seja para a gente rezar isso, né? As minhas experiências, a experiência que eu faço com Jesus, elas são tão profundas, capazes de convencer a outras pessoas a quererem também fazer essa experiência. Quando eu falo de Jesus, eu falo com convicção, com alegria. Eu falo porque eu experimentei Jesus, porque eu fiz experiência e porque Jesus transformou a minha vida. As pessoas percebem essa transformação. Veja que certamente André, Simão, ele certamente viu, olhou para André e viu que realmente André estava diferente, tinha sido transformado, estava transformado na realidade, né? Estava transformado. Por isso que ele vai também ao encontro de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o texto de hoje é muito vocacional. E todos nós fomos chamados por Deus para cumprirmos uma missão. Mas para a gente cumprir, para saber qual é mesmo a nossa missão, a gente precisa fazer essas experiências.
A gente precisa rezar, a gente precisa tirar tempo para conversar com Jesus, para fazer essa experiência profunda. E automaticamente, quando eu faço essa experiência, eu também me transformo. E aí eu sou capaz de falar com convicção. Eu sou capaz de agir com alegria. E aí todas as pessoas percebem, né, a diferença, a transformação. Então que esse dia de hoje seja um dia para a gente meditar sobre a nossa vocação, sobre o chamado que Deus fez e continua fazendo a cada dia, a cada um de nós. Que o Senhor, neste dia de hoje, nos conceda a graça de refletirmos, né, sobretudo sobre a nossa missão aqui na Terra. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ajude. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.